3. Bom, boa noite. Vamos falar um pouco do programa de criptografia, né? Basicamente, esse programa de criptografia, você tem que criar um arquivo dentro da pasta do programa com o nome de origem.txt, né? Aí já dentro após criar esse arquivo, você vai definir os ponteiros do programa com o comando file origem, file destino. Depois você vai definir a variável em opção. E depois nós começamos a criar os menus do programa, né, com o comando puts, para printar o que cada parte do programa vai fazer. Com o comando scanf, nós vamos ler essa opção que foi criada. E caso a opção selecionada for a 1, vai iniciar o processo de criptografia, que seria, primeiro, você vai ter o comando origem, fopen, origem.txt, que ele vai tentar abrir o arquivo origem.txt, que foi colocado dentro da pasta para começar a criptografia. Depois, ele vai criar o arquivo destino, com o comando destino igual fopen, que ele primeiro vai tentar abrir esse arquivo, caso ele exista, e caso ele não exista, ele vai ser criado. Depois, utilizamos o if, origem null e o destino null, para verificar se os dois arquivos foram criados com sucesso. Caso esses dois arquivos foram criados com sucesso, aí já entra para o processo de criptografia, que seria o quê? Primeiro, nós definimos a variável char_c, né, que para ler o caractere por caractere do arquivo. Depois nós definimos int contador igual a 0, né, seria o contador que vai indicar a posição do arquivo. Definimos a variável i, né, que seria a variável inteira que utilizamos para mostrar a representação no ASCII2 do caractere. E depois de definir essas três variáveis aqui, eu criei o comando while, fget origem, né, end of file, que seria para enquanto não terminar de ler o arquivo, não para de executar a função de criptografia. E para realizar essa criptografia com o comando ali, nós utilizamos o contador, que foi a variável criada, é a mesma coisa que vai pegar o contador e contar mais um. Depois vai mostrar esse caractere na tela, né? Ele vai pegar essa variável i, que vai ser o código numérico do ASCII2, já criptografado, e vai multiplicar a posição do caractere i vezes o contador. Já seria o caractere. E depois vai pegar a função fprintf e vai escrever toda essa multiplicação dos caracteres, de acordo com as posições, dentro do arquivo de destino. Aí, nesse caso, já seria como já foi criptografado. Ele vai pegar a variável i, multiplicar vezes o contador, e vai escrever no arquivo com o comando fprintf, e isso já é criptografia. Aí aqui agora, eu só vou executar o comando para mostrar como é que ficaria a criptografia. Aí aqui nós selecionamos a opção para criptografar o arquivo. Depois que foi selecionada a função, aperta Enter para continuar, e o arquivo de destino foi criado, com a criptografia feita. Else if opção 2, se for descriptografar. Origem igual a fopen destino.txt. Primeiro, tenta ver o arquivo de destino que foi encriptografado. Destino igual a fopen descriptografar.txt. Tenta abrir o arquivo descriptografado.txt para a escrita e cria o arquivo caso ele não exista ainda. If origem igual a null e destino igual a null, se o arquivo de origem existe e se o de destino existe ou conseguiu ser criado. Int contador igual a 0. Ele define o contador que indicará a posição do arquivo para descriptografar. Char vetor cria a variável que utilizaremos para armazenar cada código que leremos. Int i igual a 0, variável inteira que utilizaremos para a representação numérica lida do código lido no arquivo. O while fscan origem, ele serve para ler até o fim do arquivo. Contador mais, é a mesma coisa que contador igual a contador mais 1.
I igual a toy. Converte char para inteiro e atribui a variável i. I dividido igual a contador. A mesma coisa que a variável i igual a i dividido contador. Printf mostra o caractere na tela. Fprint, destino, escreve a representação numérica de i no arquivo de destino. Fclose, origem, fecha o arquivo de origem. Fclose, destino, fecha o arquivo de destino. Else, se a opção for inválida. Puts, pula 2 linhas. E system, ele pausa o sistema em ambiente de Windows. Finalizei a minha parte, tá? Meu nome é Elizabeth e agora deixo a palavra com o Marcos. Boa noite, meu nome é Marcos. A nossa maior dificuldade foi entender como criar uma criptografia a partir da tabela ASCII2 e aplicar os conhecimentos de variáveis, aberturas de arquivos e de uma forma simples para realizar a criptografia, seja ela utilizada a base 64 pelas portas XOR ou criado o alfabeto e atribuído os símbolos a ele. Por exemplo, foi necessário entender melhor como utilizar o comando while, como criar a variável para guardar a opção do arquivo e depois utilizar a variável do contador para fazer a multiplicação e criar uma criptografia. Tivemos que aprender mais sobre a tabela ASCII, sobre leitura de arquivos, por exemplo. Não conhecíamos o comando RB, que é leitura de bit a bit. Bom, pessoal, e aqui eu só vou mostrar um pouco de como é feita a descriptografia, né? Basicamente, vai selecionar a opção 2. O programa já vai verificar se tem ou não criado o arquivo descriptografado, igual a Beth explicou. E caso não tenha, ele vai ser criado. E após apertar o Enter, é só verificar no arquivo que ele já foi descriptografado. Então, o programa basicamente ele vai ter 3 passos, que ele vai pegar o origem, vai pegar o texto, vai ler todo ele, vai pegar após ler o texto, vai executar a função de criptografia, com números, multiplicando, e depois vai dividir, mostrando o texto após a descriptografia. Muito obrigado aí, esse é o programa de criptografia. Boa noite, professor. Meu nome é Felipe Jamerson. Esse é o exercício de calendário perpétuo. A gente iniciou criando uma função void, né, e declarando as variáveis dias, mês e ano para armazenar essas informações. Né? Depois a gente criou a variável DMA e teste, né, para também armazenar algumas informações. Tá? Se teste for igual a 0, que no caso é o que está certo, ele vai entrar no print para capturar esses dados. Tá? A gente usou o printf, né, para capturar o dia, o printf mês para capturar o mês e o printf ano para capturar o ano. Tá? Depois que esses dados são capturados, ele entra no primeiro if, né, que ele tem como objetivo capturar o dia, né, entre o dia 1º e o dia 31, e depois ele vai capturar o mês do dia 1 ao dia 12 e o ano que for menor que 1. Tá? Feito isso, ele vai entrar no segundo if, que é para pegar a exceção do mês de fevereiro, que não tem 31 dias, então ele vai pegar até o dia 29. Depois ele vai entrar no terceiro if, que é fazer a verificação do ano bissexto. Tá? Ele vai pegar o resto da divisão, né, e vai comparar com o dia 29, né? E assim ele vai determinar se o ano é bissexto ou não. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu sou o Anderson. Dando sequência no calendário perpétuo, depois de fazer toda essa comparação do ano bissexto, dos dias do mês, anos e menor que o ano 001, se for digitado um dia fora do range de 01 até 31, se for digitado um mês
como exemplo, mês 13, meses que não existe, e aí vamos ter um print do erro que a data não existe, tá? Depois usamos um while de teste, depois do erro, para calcular os dias da semana, um system pause, e aí nós utilizamos um switch, o comando switch, que ele compara as variáveis, caso a caso, né? Se o primeiro caso for dentro da variável 1, ele dá uma resposta e assim por diante, né? Tanto para o mês quanto fizemos também o switch para os dias da semana, né? Se o caso estiver dentro do zero, segunda-feira e assim por diante. E aí podemos fazer um teste agora. E aí nós vamos colocar a data de hoje, né? 22/11 de 2021, e ele vai te dar a resposta que dia que é da semana. Segunda-feira, e o código está funcionando. Obrigado a todos.